Aleluia. A paz do Senhor, queridos e queridas. Quem está sentindo Deus aqui, dá um glória para Ele. Aleluia. Aproveitando a vossa gentileza de estar em pé, gostaria de convidá-lo já para ler o texto da Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você procura, quero cumprimentar o pastor da igreja, pastor José Leandro, na pessoa do pastor Antônio Belloni. E, ao mesmo tempo, também cumprimentar o pastor Marcos, coordenador do evento, fez todo o contato conosco, todos os trâmites para que pudéssemos estar aqui. E ao nosso amigo, companheiro pastor Estevão, sua esposa, irmã Vilma, essa família, nós conhecemos há quase 15 anos atrás. E são pessoas muito benquistas no nosso coração. E tenho certeza que a nossa estadia hoje aqui tem a ver com a vida deles, com a atuação deles aqui nesta igreja. Louvamos a Deus e esperamos que o Espírito Santo fale conosco aqui nessa noite. Amém? Então você vai abrir a Bíblia no capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel, e vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. A partir do versículo 13. Aleluia. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Oh, aleluia. Querido Pai, fala com o teu povo aqui nessa noite, porque nós não temos, Senhor, a palavra, se tu não as nos der, Senhor. Se o teu Espírito não soprar sobre nós, Senhor, e nos der a inspiração para comunicar a tua palavra, nada sairá do homem. Nem viemos aqui para ouvir o homem, mas viemos ouvir a tua voz. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos e queridas. Meus amados irmãos, eu confesso que quando falo sobre oração, fico um tanto quanto preocupado. Nós somos seres criados por Deus de uma certa forma, de uma certa maneira, que nós procuramos provar se as coisas realmente têm algum resultado para poder fazer.
Nós fomos criados assim. Então, se alguém está com uma gripe, procura saber o que foi que alguém fez que deu certo, e aí a gente vai fazer, porque vai dar certo com a gente também, né? Nós somos seres que procuramos sempre primeiro averiguar. Poxa, alguém fez um investimento em tal ativo financeiro e teve resultado, então eu vou lá e vou aplicar também, né? Nós temos uma máquina registradora na mente da gente de procurar sempre seguir as orientações das experiências anteriores que levaram a algum resultado. No caso da oração, a gente fala muito em oração e experimenta pouco. Porque o processo de oração até o seu desenvolvimento e conclusão com a resposta requer um certo tempo. E nem todo mundo está disposto a pagar esse tempo para esperar. Principalmente nos dias que nós vivemos, dias apressados, onde a geração fast food, que é tudo muito rápido e muito prático, micro-ondas, comida congelada, né? Relacionamentos também são muito rápidos. Terminou o culto, Pai do Senhor, fui-me embora, porque eu tenho que chegar cedo em casa, tem muitas coisas, tem que conferir os e-mails, tem que conferir as mensagens, né? Tem que fazer tantas coisas também. Então, nós vivemos aquilo que Bauman disse, é a modernidade líquida. Então tudo é fluido, tudo é líquido. Os relacionamentos também são líquidos, casamentos também são líquidos. Começa e termina do mesmo jeito, muito rapidamente. Namoro também, tudo é líquido. E até os relacionamentos com Deus estão se tornando líquidos. Nós estamos numa época onde as pessoas não esperam mais a resposta da oração. Ao contrário, como os objetivos mudam todo o tempo, rapidamente, porque a máquina capitalista de vender e fazer as pessoas consumir sonhos, fazem com que as pessoas mudem seus objetivos de vida a cada momento. Então, se numa semana eu estou orando, focado em um projeto de vida, semana que vem uma nova coisa vem sobre mim, e eu mudo o meu projeto, e já não espero mais aquela resposta, e já estou orando por outra coisa. Então não dá tempo de receber a resposta de Deus. Isso causa um esvaziamento no nosso relacionamento com Deus. Deus me deu a oportunidade de escrever isso num livro que está pronto para ir para a gráfica, chama Flores do Outono. O nome do livro fala das repercussões da modernidade sobre a experiência cristã. Como a vida cristã se esvaziou na pós-modernidade. Então, como a oração, ela precisa ser esperada, ou seja, o resultado dela precisa ser alcançado, a gente fala em oração, mas não ora. Porque se a gente, por exemplo, soubesse de fato o valor que a oração tem, em vez de a gente estar falando aqui, a gente estava orando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Foi assim que Lutero descobriu. Ele estava, como monge católico, diante de uma tradição, diante de uma guarda de toda a literatura cristã, de todos os manuscritos, na mão dos papas e dos padres, e ele se via agoniado em seu espírito, até que em 1512 ele se trancou na torre do monastério, chamado de Torre Negra, numa pequena sala, e pegou a Bíblia e ficava orando e lendo, orando e lendo, orando e lendo, orando e lendo. Passou vários dias, e dali, daquele quarto de oração, saiu a reforma protestante. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele começou a entender a natureza da fé. Ele começou a entender que a justificação do homem não se dava pelas obras, mas pela fé. E aquilo transformou a vida de Lutero. Glória a Deus. Transformou o mundo religioso da época. Então, quando a gente para analisar o tempo que Sara teve que esperar, ora, Penina já tinha alguns filhos. E ela era estéril.
A Bíblia não é clara sobre isso, mas se a gente for analisar com cautela, com cuidado, vai perceber que Ana era a preferida de Eucana. E como preferida, é muito provável que ela tenha sido primeira mulher de Eucana, e depois veio a outra para suscitar filhos. Como era comum, quando a mulher não podia dar filhos, se procurava outra, segundo a tradição, os costumes da época. Assim foi Sara com Abraão lhe dando Agar para lhe gerar filhos. Então Ana esperou o marido buscar filhos, muito provavelmente depois de a tê-la conhecido e casado com ela, se tornado marido dela, ficou esperando esses meninos todos e esse tempo todo sofrendo, mas orando. Por quê? Porque a oração e a sua resposta é um processo. Porque, gente, precisamos entender, me desculpe a linguagem um tanto quanto coloquial, precisamos entender que o nosso Deus é um ser absolutamente, extremamente, maravilhosamente inteligente. Deus não trabalha aleatório nem para lhe responder. Ele trabalha com propósitos. Então, quando ele quer atender uma pessoa, ele vai atender segundo os seus propósitos. Então, quando o propósito é nosso, é muito simples identificar o que a gente quer. Mas quando Deus quer equacionar propósito humano e o propósito dele, aí um processo começa a ser gerado na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Porque primeiro a gente precisa entender que há um outro propósito além, que há um algo mais. Né? A sua vida enquanto alguém que serve a Deus, alguém que honra a Deus, alguém que segue a Ele, alguém que tem Ele como Senhor, não é apenas uma vida baseada nos seus próprios planos. Deus muda os seus planos, Deus altera os seus planos, Deus amplia os seus planos ou até os reduz. Amém, igreja? Então tudo isso, na hora de ele responder, ele vai ponderar. Por isso, às vezes, a oração demora de ser atendida. Né? Ora, enquanto Ana esperava, procurava desesperadamente um filho, o que a gente não se apercebe é que Deus estava procurando um sacerdote para substituir ali. Vocês entendem? Enquanto Ana procurava um filho, Deus procurava alguém para substituir ali. Aleluia. E outra, tinha que ser alguém que fosse da casa dos levitas. Você entendeu o que é vontade humana e o que é propósito divino? Amém, irmãos? Não tinha como responder assim de qualquer maneira. Aleluia, glória a Deus. Angustiada estava Ana e ela não deixou de orar. Né? Nós devemos orar em todo o tempo, irmão. Não é só quando está triste, nem só quando está alegre. Orar em todo o tempo. Ana não desistiu. Apesar da sua tristeza, apesar da sua luta, apesar da sua dificuldade, ore. Alguém perguntou para Pum Yung Shu, hoje David Yung Shu, quantas horas ele orava por dia? Pum Yung Shu é o líder espiritual que mais influenciou essa geração. Que está vivo, dos que estão vivos. E ele disse assim, eu não sei quantas horas eu oro por dia, mas eu oro toda hora. Amém, irmãos? Eu oro toda hora. Glória a Deus. Então, nossas instabilidades emocionais e vulnerabilidades precisam ser trabalhadas a bem das nossas orações. Se Deus percebe que você é uma pessoa instável, ao ponto de interromper
a sua vida devocional, o seu relacionamento com Ele, Ele vai perceber que você, em determinados momentos da trajetória, não vai funcionar para os propósitos dele. Porque dependendo, meu caro, minha cara irmã, da guerra que Deus lhe botar no meio, você vai ter que ser atirador de elite. Sabe? O cara que fica na brecha a noite toda esperando o cara sair lá, ó. Não pode piscar o olho, não pode dormir, não pode cochilar. Porque o atirador de elite não erra o alvo. Então, se você se mostra fraco no dia da angústia, o que é que diz a palavra? A sua força será... Em todo o processo onde você está pedindo algo a Deus e aguardando receber, Deus está lhe avaliando. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Deus está lhe avaliando. Então, as nossas vulnerabilidades impactam as nossas orações nos dois sentidos. No sentido da persistência, mas também nossas vulnerabilidades impactam nossas orações no sentido do quebrantamento. Como assim, pastor? Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Né? Então, estar vulnerável, por um lado é ruim, é como diz o sertanejo lá das minhas bandas, é ruim, mas é bom. Vulnerabilidade é ruim, mas é bom. É ruim porque a pessoa pode afrouxar, a pessoa pode desistir, a pessoa pode recuar. É bom porque nós não somos arrogantes quando estamos quebrantados. É bom porque nós colocamos a nossa dependência nas mãos de Deus. Aleluia! Então o quebrantamento, essa vulnerabilidade, essa capacidade de avaliação humilde, que pode nos alcançar ao ponto de dizer, poxa, se Deus não for comigo, eu não saio desse lugar. Se Deus não estiver à minha frente, eu não tenho coragem de dar um passo. Isso é um coração quebrantado. Um coração que depende de Deus. Diferente de Gideão, né? Oh, o Senhor é contigo, varão valoroso. Não. Pedro subiu assim, ó. Aí ele diz, ó, manda voltar esse povo todo aí. Ficou 300. E ele desesperou. E ainda não estava quebrantado. E Deus disse, é para você não dizer que foi o seu braço. É para você não falar que foi você quem te livrou. Porque do jeito que você vai aí, com os pés e as mãos quebrados, para essa guerra, você vai ter que dizer, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aleluia! Então, quebrantado, na oração é preciso quebrantar. Ana estava quebrantada. Tão quebrantada que ali, achou que ela estava o quê? Embriagada. Mas é comum, quando há quebrantamento, há essas confusões. No dia de Pentecoste, quando o fogo de Deus caiu sobre os 120, a Bíblia diz que línguas repartidas como de fogo caiu sobre a cabeça de cada um deles, sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, várias línguas. E alguém diz assim, eles estão embriagados. E Pedro teve que tomar a palavra e dizer, não, isso aqui é o cumprimento do que disse o profeta Joel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o quebrantamento deve estar presente na oração, não como sinônimo de fraqueza, mas sinônimo de dependência. Aleluia. Mas as nossas orações também demoram de serem respondidas, porque há benefícios com a demora. Existem benefícios com a demora. Sabe aquela moça que conhece o rapaz rapidamente pela internet, casa com ele?
E aquela moça que durante 3 anos conheceu o rapaz, conversou com ele, conheceu a família dele, foi até o trabalho dele, falou sobre os gostos seus e os gostos dele, né? Fez uma pesquisa do relacionamento dele com os irmãos, quais são as amizades, qual é a vida dele na igreja, o que é que ele faz, quem é o pastor dele, foi em algumas festas com ele, né? Desenvolveu uma comunicação muito mais prolongada. Quem é que tem mais possibilidade de dar certo? É o que conheceu rapidamente e se casou, ou aquele que durante 3 anos fez um trabalho de conhecimento? Claro. Enquanto você aguarda a resposta da oração, você vai conversando com Deus. Você vai conhecendo Deus. Você vai conhecendo a forma como Deus pensa as coisas. Porque à medida que eu sou contrariado na minha oração, eu vou percebendo, olha, não é bem assim como eu estou orando. Parece que Deus está querendo uma coisa diferente. Eu não sei se já aconteceu com você. Já começou a orar por uma coisa e no término da sua campanha de oração, sua oração mudou? Você começou a orar diferente? Ah, Senhor, eu estava orando por isso, mas eu, né? Agora parece que começa a existir o quê? Um alinhamento. Um alinhamento entre a sua mente e a mente de Deus. A Bíblia pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Né? Aleluia, glória a Deus. Então, à medida que nós vamos demorando, nossos pedidos, pastor Estevão, vão sendo refinados. A gente começa a fazer um filtro. Olha, alguma coisa está acontecendo comigo, que aquela coisa que eu estava desejando, eu já não estou desejando mais. Então, ó, Senhor, se isso não vem de ti, realmente tira do meu caminho, porque agora eu estou vendo mais claramente as coisas pelas quais eu estou orando. Então, há um refinamento dos seus pedidos. Isso é importante, sabe por quê? Porque existem pedidos aos quais Deus se interessa mais de atender do que outros. Aleluia! E hoje eu tendo uma daquelas conversas, né, que a gente se alegra junto com o pastor Estevão já tarde, ele me falava, quando você faz as coisas para o reino. Gente, quando seus pedidos estão conectados com os objetivos do reino, esses são os pedidos que Deus mais prioriza atender. Amém? Agora, quando você ora para entender os seus interesses, Deus não tem tanto interesse em atender isso. Por quê? Porque Deus é um ser de amor e de amor colaborativo. Ele jamais, presta atenção aqui, ele jamais vai decidir lhe abençoar quando você está recebendo essa bênção só para você. Ele quer abençoar para, através de você, abençoar outras pessoas. Abraão, conta as estrelas dos céus, se é que as pode contar, assim será a tua descendência, Abraão. Aí Deus disse, também Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Então, quer ser atendido na sua oração? Harmonize os seus interesses com os interesses do reino de Deus aqui na terra. E quando eu falo reino de Deus, eu falo governo de Deus. Eu não estou falando só de igreja. Eu estou falando do reino. Deus é o rei soberano de toda a terra. Se alguém está tendo alguma interferência no mundo, é por pouco tempo. Porque vai chegar o tempo, e a Bíblia diz, que todo joelho se dobrará e toda boca confessará. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Então, harmonize os seus pedidos. Por isso que Tiago diz, nós não sabemos orar como convém. A gente pede, mas pede errado, pede muito, mas pede para gastar nos nossos deleites. Né? A gente pede porque a gente tem ambição,
A gente pede porque a gente tem a sede do poder, de ter, de possuir. A gente quer realmente, às vezes, até ostentar. E Deus está querendo que você seja generoso com o que Ele vai te dar. Amém? Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Então, esses pedidos terão maior atenção de Deus. Senhor, me abençoa para que eu possa abençoar mais a tua obra. Me abençoa porque eu quero te servir. Todos os meus bens estarão disponíveis para abençoar a tua obra, abençoar o teu reino, abençoar a pessoa que precisa. Aí Deus percebe que não há ambição, não há em você, né, aquele sentimento de ter as coisas só para achar que é o bom, forte, né? Mas simplesmente para distribuir generosidade. Esse é o projeto de Deus, abençoar você, para você abençoar o outro. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus quer te abençoar para você abençoar o outro. Não existe coisa mais bonita do que a solidariedade. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos irmãos, essa confiança plena no Deus que ouve e responde às nossas orações é algo que muitas vezes a mente humana não consegue captar, compreender. É preciso confiar como uma criança. Confiar como uma criança. Pedro está indo sobre as águas ao encontro de Jesus. E ele flutua sobre as águas. Ele flutua. Como é que alguém vai ousar caminhar sobre as águas, no meio do mar? Confiar como uma criança. Uma certa comissão de pesquisadores, biólogos, foram a uma montanha buscar espécies raras. E quando chegou bem no topo da montanha, tinha uma fresta sobre a rocha, e perceberam através de um equipamento que tinha uma flor ainda não identificada. Mas era muito pequena a fresta, alguém tinha que descer pendurado numa corda. E eles procuraram alguém da equipe, todo mundo fortinho, não entrava. Mas o rapaz que montavam as barracas levou um filho adolescente. E um menino curioso ali, procurando, né, saber o que estava acontecendo. E alguém disse, mas esse criança aqui, esse rapazinho, ele é leve, ele é magrinho, dá para descer. Você vem, meu filho, para pegar aquela flor, é um achado científico, muito importante, seu nome pode entrar até para a história. E ele disse, espera aí que eu vou aqui falar com meu pai. Foi lá e disse, pai, você segura a corda? Aí o pai disse, seguro, meu filho. Aí ele veio e disse, eu vou, mas quem vai segurar a corda é meu pai. Aleluia. É preciso confiar em Deus como uma criança, porque Ele é seu pai, Ele segura a corda não vai quebrar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É exatamente nessas horas de confiança extrema e profunda que nasce o profeta, que nasce o escolhido. Ana orou só para um filho, Deus deu mais do que um filho. Um profeta, um sacerdote e um juiz. Ele pediu só um filho, né? Então essas horas de extrema confiança, onde a gente faz meninice, alguém diz, mas que loucura. Paulo fala da loucura da pregação, né? É loucura para aqueles que não creem, não conhecem, mas para mim é poder de Deus, né? Quando Joquebede segurou o menino Moisés no braço, irmão, por 3 meses uma mãe ocultou uma criança dentro de casa. Primeiro mês ainda vai, né, irmã Vilma? Menino, carra no peito da mãe, mama mesmo, até desmaiar. Desmaia no peito e aí dorme. Gofa, limpa, daqui a pouco mama de novo, né? E diz a medicina diz que a criança vai de novo
ao peito da mamãe pela temperatura e o cheiro do leite. Ela quer a mesma experiência da primeira vez. Aí ela volta ao peito. Mas depois de 2 meses, 3 meses, o menino já chora forte. A mãe já tem que dar alguma coisa mais do que o leite. Eu sei lá o que é que Joquebede dava, se era engrossante. Na minha época, minha mãe dava, era mingau de maisena, né, que batia no estômago da gente, ela passava a roupa, lavava a casa, fazia comida e o menino dormindo, né? Mas eu sei lá o que é que aconteceu. O fato é que ela escondeu o menino, mas o menino chorava. Com 3 meses o menino já chora forte. E ele olhava para a criança e dizia: como é lindo meu filho. Grande novidade, né? Então a mãe coruja, Joquebede com o menino. Aí ela vai, faz um cesto, calafeta com betume, porque já tinha petróleo na época, para impermeabilizar, né? E aí bota ali com cana de junco, a mesma cana que tinha na margem do rio, para camuflar. Mulher inteligente, sabida, estratégica. Mas ela orou a Deus. Disse: Senhor, vou botar esse menino aqui, mas não deixa morrer o menino. Ela não sabia, mas Joséfo diz que logo depois dali, na fronteira já com outro país, o menino poderia passar para o outro lado, onde a lei editada pelo faraó para matar os meninos não tinha mais efeito. Mas ela não sabia. Aí, pensando ela que de alguma maneira ia livrar a criança, quando lá na frente estava exatamente a filha do seu algoz. Por quê? Porque era o plano de Deus. Ela pediu o filho de volta, mas não disse como. Você pediu para Deus, não disse como que você queria, então segura aí o que vem. Que nem aquela velhinha aposentada que estava orando, me dá pão, me dá pão, me dá pão, me dá pão. A casinha pequena, fim de mês, não tinha dinheiro. E passaram 2 homens no passeio e viram a velha clamando e zombaram para ir. Isso é uma crente pedindo pão para Deus, aí que besteira. A mulher passando fome, ajoelhada aqui na porta. Você quer ver que é besta? Foi na padaria, comprou um saco de pão e jogou pela janela. Quando jogou, a velha começou a gritar: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele disse: está vendo que é besta? Está vendo como é besta? Está achando que foi Deus? Espera aí que eu vou lá dizer quem foi. Bateu na porta e disse: ó, deixe de ser besta, que quem mandou esse pão não foi Deus nada, fui eu que comprei e joguei pela janela. E ela disse: quando eu pedi a Deus, não perguntei quem ia trazer. Aleluia. Glorifica o nome de Jesus, porque Ele responde a oração daquele que crê como uma criança. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E é nessas horas de grandes aventuras, de grandes despertamentos, essas horas de grandes investimentos espirituais, que Deus escolhe e distribui os dons. Ali no final do esboço fala dos dons, né? Distribui os dons e os talentos. Dom é uma coisa inata, né? Só nasce com dom. Fulano nasceu com dom de tocar. Está aqui o músico aqui. Nasceu com dom de tocar, né? Mas o outro não nasceu com dom, mas se matriculou na escola desde criança, estudou, se esforçou tantas horas por dia e toca tão bem quanto aquele que tem um dom. Não é? Então, nas horas, né, onde nós demonstramos fé, é a hora de Deus também trabalhar, porque esse mesmo menino Moisés se tornou homem. O menino que foi salvo das águas se tornou homem. Vamos falar de dom um pouquinho, né? E aí, o que é que acontece com ele? Depois que ele se torna grande, aí Deus chama ele, né? Já está lá o povo de Israel saindo do Egito. Deus chama ele e diz: você é menor do que seu irmão Arão. Arão era mais velho do que Moisés, 3 anos. Miriam mais velha ainda. Ele era o menor dos 3. Mas quando Deus quer, Ele pega o menor para abençoar o maior. Deus inverte a lógica humana. Foi assim quando Samuel entrou na casa de Jessé.
né? Porque Jessé trouxe os seus filhos mais velhos, mais fortes. E nenhum se enquadrava. Deus até repreendeu o profeta. Até então irrepreensível. Samuel, eu não vejo como homem vê. Olha lá, hein, toma cuidado com minhas coisas. Não pense. Lembra que eu falei? Quem conheceu a mente do Senhor? Né? Pensa nisso, quando estiver orando. E aí, Samuel disse, olha, não tem mais ninguém, nem um resto de parição aí. Aí Jessé disse, rapaz, tem um lá cuidando de ovelha, mas para ser rei. O negócio dele é ovelha, lá no mato e tal. Ninguém vai sentar à mesa enquanto não me trouxer o menino. Ô, glória! Então, voltando aqui, amados, ao caso de Moisés. Deus disse a Moisés, que era o menor, chama Arão teu irmão. Levítico capítulo 8, verso 8 em diante, 23, 24, melhor ali. Aí o Senhor diz, chama Moisés, chama Arão e unge ele como sacerdote. Olha para aí. Né? E aí vai lá. A primeira coisa que Moisés faz é o quê? Chama Arão e dá um banho de água. Limpa, lava o corpo de seu irmão. Né? A limpeza da água significa a palavra. A palavra de Deus é a água que limpa, que lava. Aleluia. Né? Depois ele vai e sacrifica o novilho, sacrifício ao Senhor. Depois ele vem, pega um carneiro, oferece um holocausto. Depois ele pega outro carneiro e oferece agora pela consagração de Arão. Depois de ter ungido com óleo, que representa o Espírito Santo, ele mata o cordeiro, pega o sangue e passa na orelha direita, na mão direita e no pé direito de Arão. Conforme Deus tinha lhe mandado. Aí a gente vai descobrir como Deus requer de nós, em nosso relacionamento com Ele, uma qualidade que infelizmente nós estamos perdendo por causa dessa vida apressada. Não tenha pressa de sair da presença do Rei. Amém, irmãos? Como que poderemos desenvolver um relacionamento com Deus de qualidade se não oferecemos tempo para isso? Aí vai lá o Senhor e unge. Vamos de baixo para cima, dos pés. Unge o pé direito, fala do pé destro. Pé é tudo aquilo que é o nosso chão. Fala do nosso mundo, mundo físico, material. Né? Aquilo que é tangível a nós, nossa propriedade, nossa casa, nosso carro, nossa família, tudo que é nosso, nossos pés, é o nosso chão. Quando eu falo daqui, eu não falo o meu chão, porque o meu chão é lá do Nordeste. Eu sou lá do sertão. Então meu chão é de lá, mas o chão dos irmãos é esse aqui. É o chão de São Paulo. Então vocês, quando falarem daqui, falam do chão de vocês. Do que é seu. Então até o que é nosso tem que ser consagrado. Pés fala de caminhada. Fala da sua jornada. E a palavra diz, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando de acordo com a sua palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Então eu tenho que ter um relacionamento com a palavra para que o meu chão seja um chão totalmente consagrado ao Senhor. Aí esse negócio desse sangue da consagração vem para a mão direita, que fala também do destro, né? Embora tem pessoas canhotas, né? Pessoas canhotas é uma pessoa que tem habilidade na outra parte do corpo, mais do que na direita, mas isso não faz de ninguém inferior. Mas vamos falar da maioria das pessoas que são destras, né? Então a mão direita, a mão fala de quê? Fala dos nossos relacionamentos. Ora, se eu apertei a mão do pastor Estevão, eu estou estabelecendo com ele uma aliança. Eu estou estabelecendo com ele um pacto.
Quantas alianças se fazem com um aperto de mão? Não é? As mãos falam do nosso labor, do nosso trabalho. E quando nós estamos revestidos de um dom, ou de um talento dado por Deus, ou naturalmente, ou Ele nos deu a condição de desenvolver o talento, se nós temos as mãos um talento, nós não podemos pegar aquele talento e enterrar. Porque o talento serve através do nosso labor, seja em edificação. Por exemplo, tem obreiros que são excelentes em edificar templos. Use seu dom, use o talento. Tem outros que são excelentes regentes. Tem outros que executam canções. Tem outros que através das suas mãos estendem mãos poderosas, como a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fez. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia prodígios e sinais no meio do povo. Porque o próprio Jesus disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Então, as mãos têm a ver com o trabalho que fazemos para Deus, com o desenvolvimento das nossas relações no discipulado, com o novo convertido, né? Orando pelos enfermos. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Consagrado. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, né? Então a mão fala disso, fala das nossas relações. E o ouvido? Assim como os olhos são a porta de entrada da alma, os ouvidos, cuja orelha é tipificada aí, a unção da orelha direita de Arão, a orelha é só a caixa externa, mas o equipamento é o ouvido. A gente só tem isso aqui que é para o som bater aqui e entrar. Mas a caixa de audição, ela é interna. Então a orelha é só ali uma aparência e uma caixa que auxilia o som a entrar no ouvido. Então o ouvido é a porta de entrada do espírito. É aí no ouvido que a nossa intimidade com Deus vai se desenvolver. Por isso que quando Samuel levantava, ouvindo uma voz que lhe chamava, ele levantava, ia a Eli e perguntava: o senhor me chamou? Sacerdote: não, vai dormir, menino. O senhor me chamou, sacerdote? Vai dormir, menino. O senhor me chamou? Olha, da próxima vez que você ouvir essa voz, você diz assim: fala que o teu servo ouve. Então, quando estamos em atitude de oração, mas de escuta, eu vou melhorar aqui o termo, escuta não, ausculta. Sabe quando o médico vai lhe auscultar? O que é que ele faz? Bota um aparelho, né? E aí começa a olhar as costas, o peito, para ver se está chiando, se tem alguma coisa aí diferente, um barulho. Então, vamos auscultar. Auscultar a Deus é procurar compreender. E sabe que há muito ruído de comunicação? Há muita gente dizendo que Deus está falando coisa que Deus nunca falou. Há muita gente pregando um evangelho que não está na Bíblia. E eles estão disponíveis nas redes sociais, né? Em banners, em cartazes, em frases, que muitas vezes o seu sentido está totalmente distorcido. É como o pastor falou aqui no início, esse deu para entender, mas tem uns que não dá para entender. Né? Tem muita comunicação de ruído, muita gente querendo botar coisa no seu ouvido, lhe influenciar, lhe seduzir. E a porta de entrada do Espírito é o ouvido. Então, nesse sentido, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ouvir, dar tempo e ter silêncio para ouvir. Por isso que Jesus, inteligentemente, porque o meu Deus é inteligente, por isso que nós somos também, amém? Seguimos a Ele, amém? Jesus disse: ó, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E ora em secreto. E teu pai que vem em secreto vai recompensar você publicamente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então é preciso dar tempo a
essa comunicação com Deus. É por isso que o investimento em oração é inestimável. A gente não pode medir isso, não. E se você quiser passar a noite em oração, é melhor do que quem ora uma hora só. Eu passei 15 dias na África, pastor Estevão. Viajei do sul, dirigindo, até o norte, 1000 quilômetros. Eu senti uma força do mal me seguindo o tempo todo. Minha esposa estava comigo, sentiu a mesma coisa. Quando eu pisei no chão de São Paulo, que eu senti o alívio. Se você for à Bahia e andar pelo Pelourinho, vai sentir a mesma coisa. O Centro Histórico de Salvador vai sentir a mesma coisa. Um poder, uma força, resistindo à força de Deus. Então tem embates que exigem um maior investimento. O próprio Jesus disse, essa casta de demônio aí, ó, só com jejum acompanhado de oração. Então tem hora que não dá para você levantar e ir comer não, e sentar na mesa não. Tem hora que é para ficar com fome mesmo. Tem hora que é para ficar em oração. Porque existem momentos delicados em que a força do mal, né? Paulo diz, o Senhor me abriu uma grande porta, mas há muitos adversários. E ele pediu oração à igreja. O Senhor me abriu uma grande porta, mas há muitos adversários. Então, meus amados e queridos irmãos, a promessa de sermos atendidos, de recebermos dons, de recebermos a visita do Espírito Santo, não será a não ser através da oração. Em 1738, John Wesley foi ouvir alguém declamando as mensagens de Martinho Lutero sobre o livro de Romanos. E quando ele ouviu aquela declamação, ele se converteu de novo. Era filho de um pastor anglicano e ele se considerava a partir dali que ele não era convertido, se converteu ali. Aí ele ouviu aquela mensagem, começou a olhar a Inglaterra, viu a miséria na grande cidade, porque na Revolução Industrial, na época em que o feudalismo acabou, que os trabalhadores não tinham emprego, os camponeses vão para a cidade, e a semelhança dos escravos no Brasil, não tinha emprego, foram viver em favelas, debaixo de ponte, era miséria, era fome, era roubo, era tudo, e ele viu aquela situação da Inglaterra, e depois que ele recebeu aquela palavra, ele chamou o seu irmão Charles, e mais um companheiro, e começaram a orar noites inteiras, e Deus soprou o avivamento na Inglaterra, no movimento chamado Avivamento Metodista, que irradiou por toda a Europa e alguns países da América também. Resultado, Deus tornou a Inglaterra, que vivia numa disputa tremenda, né, entre católicos e protestantes, numa nação eminentemente protestante. Livrou a Inglaterra de se tornar uma França. Porque esse era o caminho da Revolução Francesa, marchava para a Inglaterra, mas pela oração de John Wesley, a Inglaterra mudou completamente a sua direção. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Em 1906, na Rua Azusa, eu vou terminar, na Rua Azusa, né? Estavam lá, principalmente mulheres reunidas, eram a maioria mulheres. O pastor Seymour, tão conhecido, um descendente africano, um afrodescendente, nasceu na América, que começou a orar, foi muito depois, mas eram as mulheres quem oravam. Eram inclusive vítimas de preconceito, porque era o povo do fogo. Porque elas começaram a orar 12 horas por dia, 14 horas por dia, e Deus começou a derramar poder e batizar com o Espírito Santo. É-se dito por muitos teóricos que um derramamento igual da Azusa, o que mais se aproxima é o de Pentecoste. A coisa foi tão tremenda que Daniel Berg foi lá. Sabe como era o nome da missão lá na Rua Azusa? Eles pegaram a igreja que tinha sido incendiada, restauraram o prédio velho e começaram a se reunir ali. A reunião foi tão grande, vinha gente de todos os países, da região da Europa e da América, e o próprio Daniel Berg vai, e lá o nome da igreja, do movimento, era Missão da Fé Apostólica. Qual foi o nome que Daniel Berg deu à Assembleia de Deus quando fundou em 1910? Missão da Fé Apostólica, mesmo nome da Rua Azusa. Depois muda para
Assembleia de Deus. O poder de Deus era tão grande que os pentecostais, o pentecostalismo no mundo surgiu ali. Porque existiam algumas igrejas renovadas, muito poucas. Elas não experimentavam aquele fervor que aquelas irmãs ali experimentavam. E quando chegaram ali as lideranças pentecostais e viram o que Deus estava fazendo, aí nasceu o chamado pentecostalismo de hoje. A Assembleia de Deus, as igrejas renovadas, todas elas nasceram lá. Olha que 4 anos depois, Daniel Beck estava botando o pé no Brasil para evangelizar. Aleluia! Esse Espírito Santo está à nossa disposição. Se nos colocarmos em atitude de oração, os ventos do avivamento soprarão sobre a igreja de Deus aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Com a permissão do pastor, eu quero orar por você aqui nessa noite. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na noite desse dia, nos apresentando na tua casa, nos apresentamos na tua presença. Nós queremos ser a geração do avivamento pós-moderno. Nós queremos nos levantar no mundo, queremos nos levantar em São Paulo, queremos nos levantar no Brasil, na Bahia, no mundo, como mensageiros da última hora. Oh, sopra aquele vento, o vento do Pentecoste, que trouxe o renovo, que trouxe o derramamento dos dons espirituais, línguas estranhas, dons ministeriais. Seja, Senhor, dispensado sobre a tua igreja. Que sejamos, Senhor, uma geração que ora, uma geração que clama, uma geração que busca, uma geração que adora, uma geração que possa impactar esse mundo, impactar a terra. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecoste, vem sobre nós, como na Rua Azusa, vem sobre nós e sopra nesse lugar, em nome de Jesus. Amém.